porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia! Você está feliz? Pode sentar. É um tempo especial com os nossos líderes, hoje com os líderes de cela, ontem fomos com os líderes das áreas, né? E hoje com os líderes de cela. Parabenizar você por esse tempo, nos ajudar nessa missão. Eu creio que Deus está estabelecendo algo novo e um novo tempo nesse lugar.
São 50 novos líderes e 29 células. Você pode aplaudir forte ao Senhor? Uau! Antes era um sonho. E agora nós estamos vendo Deus expandindo. E vocês fazem parte, nos ajudando a cuidar da igreja. Então, o cuidado da igreja está aqui, através de nós, cada um de nós, cada célula, de cada casa. E eu creio que esse tempo é especial para todos nós, amém? Eu não vou tomar muito tempo, no final eu quero dar uma palavrinha. Eu quero que você receba com muita alegria os nossos pastores, pastor Ken, pastora Lisa, pastor Johnny. Thank you so much. Pastor, we love you. Bom, muito obrigado, pastor. Nós amamos vocês. Back in September, Pastor Diego and Kelly came to the United States with a team. Setembro passado, o pastor Kelly e o pastor Diego foram aos Estados Unidos com uma equipe de pastores daqui. And our church in Florida, they told me, now we understand the vision. E a nossa igreja lá na Flórida, eles nos falaram que agora eles entendem a visão. All the time you talk about Brazil. Todas as vezes que você fala do Brasil, You talk about what God is doing here. você fala do que Deus está fazendo aqui. You tell us to come to Brazil with you. Você nos fala para irmos para o Brasil com você. But now that we see Pastor Diego and Kelly, we see the team with them. Agora que nós vemos pastor Diego e Kelly, nós vemos a equipe com eles. Now we understand. Agora nós entendemos. And they love you so much. E eles amam vocês de montão. And our church in the USA, they pray for you. E a nossa igreja lá nos Estados Unidos ora por cada um de vocês. And one day many of them will come and visit with E eu us. creio que algum dia muitos deles virão e visitarão. And we can have a unity, a unity like never before. E nós vamos ter uma unidade como nunca antes. If you come to the USA, Se você estiver lá pelos Estados Unidos, you have to come see us. você tem que ir lá e nos visitar. Amen. Amém? We came in on Thursday, Nós chegamos na quinta-feira. and we got to be at the church Thursday night. Nós viemos à noite de quinta-feira aqui na igreja. We began talking about leadership Nós estamos falando sobre liderança and the spirit of leadership e o espírito de liderança and the spirit of the house e o espírito que há nessa casa, of Save the Nations, na Save the Nations. where we bring the young leaders and the old leaders together, Quando nós trazemos os líderes mais velhos e juntamos com os líderes mais novos. and we're in unity E together nós estamos em unidade, juntos, to build God's kingdom. para que nós possamos construir o reino de Deus. And last night, Pastor Lisa, she talked to all the base leaders. E na vez passada a pastora Lisa falou com todos os líderes básicos. And she gave many specific examples about E ela deu leadership. muitos exemplos específicos de liderança. I don't know if it's possible to listen on YouTube to those services. Eu não sei se é possível escutar no YouTube os cultos que tiveram. But if you Mas se haven't- você if puder, you se weren't tiver, here, please se listen to você the teaching. não esteve aqui no dia, escutem os ensinamentos que foram dados. Because every teaching we build on the foundation. Porque todos os ensinamentos que nós vamos dar e temos dados até agora, eles são construídos um em cima do outro. Veio o primeiro que era a fundação e depois vem os outros. Tomorrow is going to be an amazing day. E amanhã vai ser um dia maravilhoso. Amen. Tomorrow Amém? morning, Amanhã de manhã. we're going to talk to you about how to be led by God. E nós vamos ensinar como você ser liderado, levado por Deus. And how to prosper and be successful. Como você pode prosperar e ter sucesso. And then tomorrow night, we're going to send the new leaders off with a blessing. E amanhã nós vamos enviar os novos líderes com uma bênção. The 50 new leaders, the 29 GC leaders. Os 50 novos líderes, os 20 novos grupos de célula. We're going to lay hands on every leader. Nós vamos impor as nossas mãos sobre cada líder. And I believe there's going to be an impartation. E nós cremos que vai ser um impacto para a sua vida. So I'm going to prepare for that tonight. E eu vou preparar o terreno para amanhã à noite. So I want to talk to you just a little bit about Moses' leadership. E eu quero falar com você sobre a liderança de Moisés. So when Moses was in the wilderness, Quando Moisés estava lá no deserto,
They came out of Egypt all together. Eles saíram todos do Egito, todos juntos. And when Israel came out of Egypt, E quando Israel saiu do Egito, this is a picture of salvation. isso é uma foto, um exemplo da salvação. This is a picture of deliverance from sin. É uma imagem de seres libertos do pecado. But once you come out of Egypt, E quando você sai do Egito, it takes time for Egypt to come out of you. demora algum tempo para que o Egito saia de dentro de você. So Israel, they left Egypt, Então Israel, eles saíram do Egito, but they were not in the promised land yet. mas eles ainda não estavam na terra da promessa ainda. So in the wilderness, Então lá no deserto, this is the place in between era um lugar entre a promessa e o passado. the place you left Um lugar que você deixou and where you're e o going. lugar que você está indo. So in the wilderness, Então lá no deserto, Moses appoints leaders. ali o Moisés, ele separou líderes. And it wasn't even Moses' idea to appoint the leaders. Mas não foi a ideia de Moisés de separar esses líderes. Moses' father-in-law came to visit O Moses. sogro de Moisés veio visitá-lo. And he said, Moses, you need to have leaders. E ele falou, Moisés, você precisa ter líderes. Before Moses had leaders, E antes que Moisés tivesse he líderes, did everything by himself. ele fazia tudo sozinho. When you do everything by yourself, E quando você faz tudo sozinho, you get very tired. você fica muito cansado. You get worn out. Você fica bem cansado, destruído. When you do everything by yourself, Quando você faz tudo sozinho, even the people you lead get worn out. e as pessoas também que você lidera, elas também se cansam. Because the people you lead are waiting for you. Porque as pessoas que você está liderando, elas estão esperando And you para know, você tomar uma atitude. There's only one you, E só tem um você. but there's many people. E existem várias pessoas esperando And você. it takes a long time for you to get to everybody. E demora um bom tempo para que você possa atender a todos. So the people get worn out. Então as pessoas se cansam. So it's impossible Então é impossível for one leader para um líder to do everything. fazer tudo. Amen? Amém? We need many leaders. Nós precisamos de muitos líderes. Moses had 70 leaders. E Moisés tinha 70 líderes. Jesus, Yeshua, Jesus, Yeshua, he had 70 leaders. ele tinha 70 líderes também. But Yeshua didn't only have 70 leaders. Mas Yeshua também não só tinha os 70 líderes que He had ele... 12 base leaders, E eles tinham 12 líderes de base. foundational leaders. Eles tinham 12 líderes como fundação. And then he had a special inner core of leaders. Então ele tinha um núcleo especial de líderes. Remember, Jesus had Peter, Lembra que Jesus tinha Pedro, he had James, Tiago, he had John. ele tinha João. These three he took on the mountain, Esses três ele levava para a montanha. and they saw his glory. E esses três viram a glória dele. There was different levels of leaders. Então existem níveis diferentes de líderes. There was the 70, E tinha os 70, there was the 12, tinha os 12 and there was the 3. e tinha os 3. There was an outer core, Ele tinha a liderança fora do núcleo and there was an inner core. e tinha a liderança nuclear. So the inner core, Então a liderança nuclear They- dentro do núcleo, they got to spend more time with the Lord. eles gastavam mais tempo com o Senhor. He couldn't spend all his time with the 70. Ele não conseguia gastar o tempo dele com os 70. He couldn't spend all his time with the 12. Ele não conseguia gastar todo o tempo com os 12. Who did he spend the most time with? E qual deles ele gastava mais tempo? The inner core. Aqueles que ficavam And dentro then, do the, núcleo. and then the inner core Então a base nuclear dele, could take what they received ele pegava o que eles receberam and they could share it with the next level of e leaders. eles compartilhavam com o próximo nível de liderança. And then the next level of leaders was the 12. Então o próximo nível de liderança eram os 12. They could share what they learned with the 70. Então eles compartilhavam, os 12 compartilhavam aquilo que eles receberam dos 3 e depois compartilhavam com os 70. So Jesus believed in leadership. Então Jesus, ele acreditava em liderança. Where did he get leadership from? E aonde ele tirou a liderança? He got it from Moses. E ele tirou também de Moisés. Moses had 70. Moisés tinha 70. That was the outer core of leaders. Essa era a base de liderança de Jesus. Ready? Quer dizer, desculpa, era o tamanho da liderança que Jesus tinha sobre o povo.
But there was also 3 more leaders with Moses. Mas existiam 3 líderes especiais com Moisés, da base nuclear dele: Miriam, Miriam, Aaron, Arão and a very young leader named e Joshua. líder jovem chamado Josué. He had the young and the old. Eles tinham os velhos juntos com os novos. Let's read a little bit about Moses' leadership. Vamos ler um pouco sobre a liderança de Moisés. Exodus chapter 18, Êxodo capítulo 18, 17 through 23. do 17 ao 23. Êxodo capítulo 18, do 17 ao 23. Diz assim: O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. Um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me, escute o meu conselho. E Deus esteja com você. Continue a ser representante do povo diante de Deus, representando-lhes as questões trazidas pelo povo. Ensina-lhes os decretos e as instituições de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolham dentro de todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeiem os líderes, os grupos de 1.000, 100, 50, 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver problemas do cotidiano do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis, desde que os líderes decidem as questões mais simples por conta própria, e eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões, e todo esse povo voltará para casa em paz. Amen. Amém? Apparently, Moses' father-in-law, Jethro, was a very good strategy man E for strategy. aparentemente, o sogro de Moisés, Jetro, era um homem de estratégia. Maybe he studied leadership principles by John Maxwell. E talvez ele aprendeu o princípio de liderança com John Maxwell. Maybe, I don't know. Talvez, não sei. You know what's interesting about Jethro? E você sabe o que é interessante sobre Jetro? Jethro saw immediately that Moses needed help. E Jetro viu que imediatamente, na primeira vez que ele teve um encontro com Moisés, ele viu que ele precisava de ajuda. Have you ever saw something looking at somebody else's life and said, why are they doing that? Você já viu uma situação onde você esteve da vida de uma pessoa e que você olha para a vida dela e você fala, essa pessoa, por que ela está fazendo isso? And you thought to yourself, all they need is some help. E você pensou, tudo que eles precisavam é de uma ajuda. Why are they doing it all alone? Por que eles estão fazendo tudo sozinho? But sometimes it takes an outsider to see what you need to change. E muitas vezes precisa-se de uma pessoa de fora para olhar para você e ver o que você precisa mudar. You can't see that it's not working. Você não vai ver aquilo que não está funcionando na sua própria vida. You keep working hard, Você trabalha duro e duro e duro, with all your power, com toda a sua força, and you only get a little bit done. e você faz coisa ínfima, faz quase nada. But somebody from the outside can see E that alguém de fora, ele vê, ele olha para você, it's because Moses, you're only one person. e ali Moisés, ele entendeu, o Jetro falou para Moisés, Moisés, você só é uma pessoa. Now what you have to do is you have to find good leaders. E o que você tem que fazer é você tem que encontrar bons líderes. You have to find the 50 new leaders that save. Você tem que encontrar os 50 melhores líderes da Save. Moses, you have to find 29 GC leaders. Moisés teve que encontrar 29 grupos de célula. And these leaders, they have to be honest. E esses líderes têm que ser honestos. They have to have wisdom. Eles têm que ter sabedoria. And you teach these leaders. E você tem que ensinar esses líderes. Moses, you impart the vision E falou, Moisés, você tem que colocar a visão to the core leaders. ali para os líderes nucleares. And when you teach them what they're supposed to do, E ensinar o que eles precisam fazer. and you're going to teach them how they're supposed to walk. A ensinar como eles precisam caminhar. He said, then the people are going to be happy. E aí o povo estará feliz. And the vision's going to expand and grow. E a visão vai expandir, vai crescer. And this is what's happening here at Save E the é o que está Nation. acontecendo aqui na Save.
Many people at Save the Nations, they love this church. Muitas pessoas aqui amam essa igreja, But they can't see what Pastor mas Diego eles não sees. conseguem enxergar o que o pastor Diego está enxergando. They can't see that we need to grow and expand Eles and não conseguem multiply. enxergar que a gente precisa crescer, expandir, multiplicar. But God gave Pastor Diego strategy. Mas Deus deu ao pastor Diego estratégia. And he's teaching you how to walk, E ele está ensinando a vocês como caminhar, how to trust God, como confiar em Deus, how to walk by faith, como você caminha por fé. and what he pours into you, E aí quando for derramado sobre você, and what the core leaders pour into you, e aqueles o que os líderes nucleares vão derramar sobre vocês, you're going to take it to the people. você vai levar às outras pessoas. And this is the advice that Jethro gave E esse Moses. foi o aviso, esse foi o conselho que Jetro disse a Moisés. Moses had to find the right people. Moisés teve que encontrar as pessoas corretas. Do you believe you're the right people? Você acredita que você é a pessoa correta? He had to find the people who were capable of leading. Ele teve que encontrar as pessoas que tinham capacidade de liderança. He had to find people, the Bible says, they had to fear the Lord. A Bíblia diz que ele encontrou pessoas que temiam ao Senhor. They had to be people of the truth or people of the word. Seriam pessoas da verdade, pessoas que andavam na palavra. They had to be people that wouldn't show partiality or show favoritism. Pessoas que não eram parciais, não mostrava favoritismo ao indivíduo. I'm going to give you a secret. Eu vou te dar um segredo. When you're a leader, Quando você é um líder, you have to like everybody. você tem que amar a todos, você tem que gostar de todo mundo. Everybody has to be treated in the same way. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. You can't favor one person because you like them better. Você não pode favorecer alguém porque você gosta mais daquela This is pessoa. very hard in the natural. Isso é muito difícil no natural. Because some people you like better than others Porque in the algumas natural. pessoas você é mais conectado e gosta mais do que outras. You connect with them. Você conecta com elas You can melhor. relate to them. Você se relaciona com elas melhor. But you can't make them more special than anybody Mas else. você não pode torná-las mais especial do que as outras. Because God loves everybody. Porque Deus ama todas. God has a plan for everybody. Deus tem um plano para todas. And sometimes the people you don't connect with in the natural E muitas vezes as pessoas que você não conecta no natural will be the greatest blessing in your life. vai ser a maior bênção da sua vida. And that's why God brought them to you. É por isso que Deus trouxe ela para você. You have to learn this lesson for every Você tem leader. que aprender essa lição para todos os líderes aqui. Love the people. Ame as pessoas. Love the people. Ame as pessoas. Love the people. Ame as pessoas. Love the Ame as people. pessoas. That's the spirit of Save the Nation. Esse é o espírito da Save the Nations. Hallelujah. Hallelujah. Remember, there's different levels of leadership in the people's ability. Existem diferentes níveis de liderança e habilidade das pessoas. Let me give you an Eu example. vou te dar um exemplo. Jethro told Moses, Jetro disse a Moisés: you find leaders that can lead 1,000 people. encontrem líderes que possam liderar 1.000 pessoas. 1,000 1.000 people. pessoas. I want you to believe that this church will have over 1,000 people. Eu creio que essa igreja aqui terá mais de 1.000 pessoas. I know Pastor Diego can lead Eu 1,000 creio que o people. pastor Diego pode liderar 1.000 pessoas. I know he can. Eu creio que ele pode. That's a special level of leadership Isso é um nível especial de liderança. that you can lead the thousands. Você pode liderar os 1.000, But then there's leaders that can lead 100. mas existem outros líderes que podem liderar 100. There's leaders that can lead 50. E tem líderes que podem liderar 50. There's leaders that can lead 10 E people. outros líderes que podem liderar 10. Do you see the different levels? Você vê os níveis diferentes. That's because of the grace on your life. Isso é por causa da graça na sua vida. That's God's choice. É a escolha de Deus. This is what the book of Romans says. É o livro de Romanos diz. It says, lead E fala: lidere as the grace that was given to you. com a graça que foi dada a você. Not everybody is called to do what I'm called to do. Nem todo mundo foi chamado aqui para fazer o que eu faço.
Not everyone's called to do what you're called to do. Nem todos aqui foram chamados para fazer o que você faz. How do you do what you're called to do? Como você faz aquilo que você foi chamado para fazer? Everybody say, by grace. Fala, pela graça. God gives us the grace. Deus nos dá graça. He's giving Save the Nations Ele deu grace Save the Nations graça to launch 50 new leaders, para mais 50 líderes, 29 GC para que groups, haja mais 29 grupos de célula, because He's giving us the porque grace Ele nos deu a graça for the season right para now. essa temporada, para esse tempo agora. And the next season He'll give us more grace. E no próxima temporada Ele nos dará Aleluia! mais graça. It's grace. É graça. And grace comes to the humble. E graça vem aos humildes. You want more grace, you have to become more humble. Se você quer mais graça, você tem que se tornar mais humilde. It's just like if you say you want more anointing, Se você quer, como se você dissesse, se você quer mais it unção, means you want to die more. isso quer dizer que você quer morrer mais. Pastor, no. I don't want more anointing. Então você pode falar, pastor, eu não quero mais unção. So Jethro gave Moses instructions, Então Jetro deu a Moisés instruções. and he said, Moses, Ele falou, Moisés, you teach the people, the você leaders, ensina os líderes, and then e aí they will take care of all the people, the congregation. eles vão ensinar e cuidar de toda a congregação. And he said, but if there's something difficult, Mas se há algo muito difícil, if there's a big problem, se há um problema muito grande, they're coming to you. eles virão até mim. And that's how God is setting up this system here. E é o que Deus está fazendo aqui nesse meio. God gave you a grace to lead, Deus te deu uma graça para liderar, and God will give you wisdom. e Deus te dará sabedoria. But sometimes there might be something hard that comes up. Ou talvez vá acontecer que existe algo muito difícil para você tomar decisão. This is something unexpected, Talvez algo inesperado, something it's not normal. algo que não é normal. No problem. Não há problema nenhum. Pastor Diego, Pastor Kelly. Pastor Diego e Pastora Kelly. I release. Falou, eu libero. No grace for this. Não tenho graça para isso. Please. Vai. Jethro gave Moses wise counsel. Jetro deu a Moisés um conselho sábio. And then he said, if you do this, Moses, Ele falou, se você fizer isso, Moisés, he said, everybody will have shalom. que todos teriam shalom. Shalom in the Bible, it means peace, E shalom na Bíblia quer dizer paz, but it's not only peace, mas não quer dizer somente paz. it's wholeness. É Completeness. É uma paz integral, é um completo, ser completo. The people will be healthy. As pessoas teriam mais saúde. The people will have prosperity. As pessoas teriam prosperidade. And I believe this is the foundation God is setting up E eu here. creio que é a fundação, o fundamento que Deus está formando aqui. This is going to be a very healthy church. Essa vai ser uma igreja muito saudável. Amen. Amém. The people are going to be whole and As healed. pessoas, elas vão ser completas aqui, vão ser curadas. There's going to be a lot of prosperity here. Vai haver muita prosperidade aqui. In the book of Acts chapter 6, No livro de Atos, capítulo 6. again, more leadership. E fala de novo, liderança. Look in Acts chapter 6, verse 1 through 6. Verse 1 through 6. 1 through 6. Atos capítulo 6, do 1 ao 6. Atos capítulo 6, do 1 ao 6. Atos 6, do 1 ao 6. Diz assim: 7 homens são escolhidos para servir. À medida que o número de discípulos crescia, surgiram murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra.
A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parnemas, Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles, eles impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. The church in Jerusalem was growing. A igreja de Jerusalém estava crescendo. And when you have growth, there's what's called growing pains. E o que acontece é que quando há crescimento, existe uma coisa que é chamada dor do crescimento. Happens even when a little child grows fast. Isso acontece quando uma criança pequena ela começa a crescer muito rápido. You need new clothes. Ela fast. precisa de novas roupas. Their shoes are too small. They Os have to get sapatos bigger. ficam apertados. And it's what's called growing pains. Isso se chama dor do crescimento. This is normal. Isso é normal. So don't be upset if there's sometimes some growing pains that save the nation. Então não fique perplexo se vocês passarem ouvirem dor de crescimento aqui na Save. Because the GC cell groups, Porque os grupos de células, the leaders that we have, os líderes que temos, this is going to help with the growing pains. isso vai ajudar, essa separação, os líderes, isso tudo vai ajudar com as dores do crescimento. Because what happened in the Jerusalem church, O que aconteceu na igreja de Jerusalém, some people weren't getting ministered to. que muitas pessoas não estavam sendo ministradas servidas. They weren't getting fed. Eles não estavam sendo alimentadas comida mesmo. And so God gave the Jerusalem church a strategy. Então Deus deu à igreja de Jerusalém uma estratégia. And the strategy was by the Holy E a Spirit estratégia foi dada pelo Espírito Santo. to find the right people to Para lead. que escolhessem as pessoas certas para liderar. What kind of people? E quais eram essas pessoas? It's almost the same kind of people that Moses had to É choose. quase as mesmas pessoas que Moisés tinha. In Acts chapter 6, it says the people have to have good character. Atos capítulo 6 diz que as pessoas têm que ter um bom caráter. That means whatever you say, you have to do it. Aquilo que quer dizer, você tem que manter a sua palavra. O que você prometeu, você tem que cumprir. How you live in public is how you live in the private. Na maioria das vezes é como você vive no público, você vive no privado. You have to love your wives. Você tem que amar a sua You esposa. have to take care of your family Você and tem que your cuidar da sua children. família, dos seus filhos. And the leaders had to be full of the Spirit. E os líderes têm que ser cheios do Espírito Santo. They had to operate in God's wisdom. E eles têm que operar na sabedoria de Deus. So the leaders, you're leaders, right? Say yes. Então aqui só tem líderes, You have certo? to Você é know um how líder. to pray. Então, You have to know how to pray. e você tem que saber como orar. You have to ask God, Lord, help me to lead the E people. você tem que falar, Senhor, me ajuda a liderar as pessoas. Show me how to love Então these me people. ajuda a amar as pessoas. And the Lord will help E you. Deus ele vai te ajudar. He will give you His E wisdom. Ele vai te dar sabedoria. He will give you the gifts of E the Ele vai te Spirit. dar o discernimento do Espírito, os dons do The Espírito. gifts of the Spirit will flow. E os dons do Espírito vão fluir. And they flow out of love. E eles fluem através do amor. Amen. Amém? Why did they need strong leaders? Por que eles precisavam de líderes fortes? The Bible says it's because the pastors E o que queria dizer lá, a Bíblia estava dizendo é que os pastores had to spend time in prayer tinham que gastar tempo em oração and the ministry of the word. e ministrando a palavra. This is so important. Isso é muito importante. In America, Na América, most churches muitas igrejas are very small. são pequenas. And I know you see the big ones on TV Eu sei que a maioria vê as maiores na TV or YouTube. ou no YouTube. But the average size church in America is 60 people. Mas o tamanho normal de uma igreja nos Estados Unidos é 60 pessoas. And if the pastor has only 60 people, E se o pastor tiver 60 pessoas, it means the pastor has to do everything. quer dizer que o pastor vai ter que fazer tudo. And he has no time to E pray. ele não tem tempo de orar. He has no time to study the E ele não word. tem tempo de estudar a palavra.
The first job of the pastor, according to the book of Acts, E o primeiro trabalho do pastor, de acordo com o livro de Atos, is not to take care of all the church business. não é cuidar dos negócios da igreja. Is the church clean? Ah, a igreja está limpa. What's going on over O que there? está acontecendo lá atrás? I got to take care of this business. Eu tenho que cuidar desse negócio, porque ninguém está cuidando. The pastor's so tired. Então o pastor fica exausto. He has no fire for the Ele prayer. ele não tem fogo para oração. He doesn't get to study the word. Ele não consegue estudar a palavra. At my church in Save, Na minha igreja lá na Save the Save, Nations. na Save the Nation nos Estados Unidos, you know what my number one job is? sabe qual é o meu trabalho You know what I número 1? spend the most time doing every day? Você sabe o que eu gasto a maioria do meu tempo fazendo? Prayer Orando and studying the e word. estudando a palavra. You know why? Sabe por quê? Because I have good leaders. Porque eu tenho bons líderes. And my leaders want me to pray. E os meus líderes, eles querem que eu ore. They expect me to pray. Eles esperem que eu ore. They know I'm praying for them. Eles sabem que estou orando por eles. Every morning when I walk and pray, E toda manhã, quando eu caminho e I oro, call every leader's name. eu chamo a cada líder, o nome de cada I call líder. their wife. I Eu call their falo sobre children. os filhos, a esposa. Every person I can remember in the church, I pray for them. Todas as pessoas que eu possa lembrar na igreja, eu oro por elas. And I study the word for hours. E eu estudo a palavra por horas. I read in English. Eu leio em inglês. I read in Eu Hebrew. leio em hebraico. I read in tongues. Eu leio No, no, na língua estranha. The more time Pastor Diego and Kelly have for prayer and the word, Mais tempo que pastor Diego e pastora Kelly têm para oração, the more blessed Save the Nations will be. mais abençoada a Save the Nation será. This is why you are here. É por isso que vocês estão aqui. You are an extension of their hands. Você é uma extensão das mãos deles. You have to carry in your heart Você tem que carregar no seu coração the vision of Save a the Nations. visão da Save the Nation. You have to take care of the people. Você tem que cuidar das pessoas. And as you take care of the people, E quando você cuida das pessoas, the blessing of this church will come on you. a bênção dessa igreja virá sobre você. This church is blessed. Essa igreja é abençoada. This church is a miracle. Essa igreja é um milagre. Being in this building is a Estar miracle. nesse templo, nesse prédio aqui é um milagre. We need more support for this work. Nós precisamos de mais suporte para esse trabalho. We know many people that come to Save the Nations, they don't have a lot of money. Nós sabemos que muitas pessoas que vêm para Save the Nation não têm tanto dinheiro assim. But many people give their tithe Mas muitas pessoas dão seus dízimos. and they support the vision. E eles dão e suportam a visão. And this vision is going to grow. Então essa visão ela vai crescer. We're going to have more support. Nós vamos ter mais suporte. It's going to grow exponentially. Vamos crescer de maneira exponencial. There's going to be multiplication. Vai haver multiplicação. So get ready for some growing pains. Então, prepare-se para dores de crescimento. And you're going to take care of the people. E você é o que vai cuidar das pessoas. You're going to hug them. Você vai abraçar You're elas. going to kiss them. Você vai beijar And you elas. tell, don't talk. Fala para elas, ó, não fala nada. Fica de boca calada. Don't curse your blessings. Não amaldiçoe suas bênçãos. My wife and I, we've been to so many churches in the U.S. and around the world. Eu e minha esposa já estivemos em várias igrejas aqui nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. I can count on my one hand Eu posso contar em uma mão só. the amount of special churches there are. O número de igrejas especiais que há lá fora. And I can tell you this is one of them. E eu posso dizer que aqui é There's uma not delas. another church like your church. Não existe outra igreja como a sua igreja. There's not. Não existe. This is a blessing that you're here and you're part of this vision. É uma bênção que você esteja aqui e você seja parte dessa visão. This is not a normal church. Essa igreja não é uma igreja normal. You have to understand this Você is tem que not normal. entender, não é normal. This is about reaching nations. Essa igreja, ela vai alcançar nações. It's everybody who comes to this church, Todos que vêm a essa igreja,
they're going to be a leader eles serão um líder. because leadership is part of the DNA. Porque liderança é parte do DNA dessa igreja. Hallelujah. Aleluia. Amen. So the Lord asked Peter, Então o Senhor pediu a Pedro, after he was raised from the dead, depois que Jesus foi levantado da morte, he says, Peter, do you love me? e perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? He asked this to Peter 3 times. Ele perguntou a Pedro 3 vezes. And Peter said 3 times, yes, I love E you. Pedro disse 3 vezes que amava ele. And the Lord said, Peter, if you love me, you have to feed my sheep. E ele falou, Pedro, se você me ama de verdade, você tem que alimentar minhas ovelhas, apacentar minhas ovelhas. This is the mandate of everyone here. Esse é uma ordenança a todos que estão aqui. We have to be feeders of God's Nós flock. temos que ser apacentadores de ovelhas. Do you hear what Jesus said? Você vê o que Jesus disse? He said, feed my sheep. Ele falou, alimente minhas ovelhas. The people you lead are not your people. As pessoas que você lidera, elas não são suas The pessoas. people that you lead are not my people. As pessoas que você lidera não são as minhas pessoas. They are God's sheep. São as ovelhas de Deus. And he loves every one of them the E Ele same. ama todas elas da mesma And maneira. he wants every one of them to be fed with the word, E Deus quer que todas as ovelhas dele sejam alimentadas com a palavra, the milk of the word, que dê ao leite da palavra, the meat of the word, a carne da the palavra, water of the a word, água da palavra, the spirit of the o word, espírito da palavra, and God's going to use you to do it. e Deus vai usar você para fazer. This means you're going to pray too. Isso quer dizer que você vai orar também. You're going to study the word too. Você também vai estudar a palavra. You have to pay attention to Você tem que entender. what pastor is teaching. Você tem que entender e prestar atenção no que os pastores estão ensinando. And then you go home E aí você vai para casa and you study e it and você you read it estuda aquilo que foi ensinado. E você until lê until you get the revelation. até que você tenha a revelação do que foi ensinado. I always tell my leaders, Eu sempre falo para os meus líderes, you don't prepare to get a message. vocês não se preparam para fazer uma You mensagem. don't prepare a sermon. Vocês não preparam um sermão. You prepare a vessel. Vocês preparam um vaso. You're a vessel. Vocês são os vasos. The more you prepare Quanto mais você se preparar, is the more you will be filled up mais você vai se encher. until what's in you Até que o que tenha dentro de você will overflow. transborde. You only give Você só dá out of your overflow. aquilo que transborda. So if you don't spend time with the Então, se Lord, você não gasta tempo com o Senhor, if you don't spend time se studying, você não gasta tempo estudando, you're not going to give anything você não vai conseguir dar nada. because there's no overflow. Porque não vai fluir nada, não vai You transbordar nada de never você. prepare a message. Você não prepara uma You mensagem. prepare the vessel. Você prepara o vaso. You prepare yourself. Você prepara a si mesmo. Amen. We have to feed the sheep. Nós temos que alimentar as ovelhas. Hallelujah. I want you to take seriously being a leader. E eu quero que vocês levem muito a sério ser um líder. Take very seriously being a GC leader. Levar muito a sério ser um líder de célula. Because whatever you say, Porque tudo que você disser, however you act, da maneira que você agir, this is a reflection of this church. isso será um reflexo dessa It's igreja. a reflection of your pastors. Será um reflexo dos seus pastores. Let's look one more time at Moses' leadership. Vamos ver mais uma vez sobre a liderança de Moisés. In Numbers 11 through 17. Números 11, do 11 ao 17. Números 11, 11 até o 17. Diz assim: E disse o Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? E disse ao Senhor, desculpa: Por que tratas a mim, o teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso gerei ou dei à luz a este povo? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como se uma mãe carrega um bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: Dê-nos carne para comer. Sozinho eu não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais.
Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez, para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel, leva-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você, tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Amen, amen. Amém? This is crazy scripture. Isso aqui é é muito louco, é uma passagem muito louca. Moses was complaining to God. Moisés estava reclamando a Deus, He said, God, these are not my children. e ele estava falando: Deus, eles não são meus filhos. I didn't birth them. Eu não fiz eles nascerem, eu não And gerei eles. he said, they're all looking to me. E eles estão tudo olhando para mim. They were hungry. Eles estão com fome, They were thirsty. eles estão com sede, And they said, Moses, give us something to e eat. eles falam: Moisés, dá-nos algo de comer. Moses was so E frustrated. Moisés ali estava tão frustrado, He asked God, he said, God, just kill me. e ele falou: Deus, me mata, Just take my life. tira a minha vida. No. Has ever, I'm not going to ask that. Eu não I'm vou not gonna ask the perguntar, eu não question. vou perguntar essa If you ever felt like Moses. Se você I hope not. já pensou como Moisés, mas eu espero que não. But do you see how the weight, the burden of leadership was when it was on only one man? Você How viu heavy como o it peso was? da liderança, quando está sobre um ombro de um homem só, It weighed him so low, ele pressionou ele de tal forma he wanted to die. que ele queria morrer. And God said, okay, this is what you have to E ele do. falou: tá bom, é isso que você tem que fazer. God said, you have to gather the 70 leaders. E Deus falou: você tem que juntar 70 líderes. And he said, these 70 leaders, Ele falou: junte 70 líderes. when you gather them together, Quando você juntá-los, I'm going to take the part of the spirit Eu that vou I put on you tirar to parte do lead. espírito que eu coloquei sobre você para liderar, And I'm going to divide it among the 70 leaders. e eu vou dividir entre esses 70 líderes. I want you to get this picture. E eu quero que você entenda essa imagem. The leadership spirit on the pastors of this house, O espírito de liderança dos pastores dessa casa it has to be dispersed among all of you tonight. tem que repousar sobre todos vocês essa noite. Now listen, only God can do this. Somente Deus pode fazer isso. Pastor cannot make it happen. O pastor não pode fazer acontecer. You can't make it happen by yourself. Você não vai poder fazer acontecer sozinho. You can position Mas yourself. você pode se posicionar. You can posture Você yourself. pode criar uma postura. You can humble yourself. Você pode se humilhar. You can say, I choose to be E obedient. você pode falar: eu escolhi ser obediente, escolhi obedecer. But none of us can make this happen. Mas nenhum de nós aqui pode fazer isso acontecer. But I believe tomorrow night when we pray for you Mas eu creio que amanhã à noite, quando nós orarmos por vocês and we release you, e nós liberarmos vocês, Pastor Diego and Kelly, they're going to touch every one of you. Pastor Diego e Kelly vai tocar cada um de vocês. Pastor Lisa and I, we're going to touch every one of you. Pastor Lisa e eu vamos tocar cada um de vocês. And we're going to release the spirit E of nós vamos leadership liberar o espírito de liderança sobre vocês. by faith, Pela fé, that you would receive the impartation. você vai receber esse impacto You would catch it. e você vai agarrar. It would be dispersed among every one of you. Vai ser dispersado aqui sobre todos vocês. This happened to my wife and I Isso aconteceu entre eu e minha esposa, with her father com o pai dela and her grandfather. e o avô dela. We caught a spirit Nós agarramos um espírito and it changed us forever. e nos mudou para sempre. You have to honor this Vocês têm que honrar and isso keep connected to this. e se conectar, manter conectado com eles. Because if you just get mad and leave, Porque se você ficar chateado e sair, I'm going to tell you the spirit of that impartation will not go with you. porque o espírito que saiu dele, se foi colocado sobre vocês, não vai junto com vocês. So God told Moses, he said, gather the 70 E ele falou: junto os 70.
So we have 50 and 29. We have 79, Nós right? temos 50 e 29, então nós temos 79, é isso? And he said, and God said, let the leaders stand. 52. Wait, sequence. 50. 50 leaders. 50 leaders counting on the 29s. Ah, On sim, the sim. 29. So I have 50. Yeah, 50 leaders. We're gonna have 20 more. Nós Hallelujah. temos que pegar 20 mais. Temos que When we colocar come 20 mais. back, we're gonna see at least 20 Quando more. nós voltarmos, nós vamos ver esses 20. Amen, amen, amen. And God said, I'm going to put the spirit that's on you, I'm going to put it on the people. E Deus falou, eu vou tirar o espírito que tinha em Moisés e colocaria sobre as pessoas. And when you receive this spirit E quando você receber esse espírito, by faith, pela fé, now you will help shoulder this vision. You will você, carry the load. você vai ajudar a carregar sobre os seus ombros essa visão. It's very important. We need you. É muito importante. Nós We need precisamos de each você. other. Nós precisamos uns dos outros. I'm going to say thank you in advance Eu já vou dizer para vocês obrigado For being faithful. por ser fiel, for serving the Lord. por servir ao Senhor. Let me give you one more example. Deixa eu te dar mais um exemplo. Before Yeshua left the earth, he went to a special garden to pray. Antes que Jesus saísse da terra, ele foi a um jardim especial para orar. In English, it's called the Garden of Gethsemane. E fala que era o jardim de Getsemane, In the Hebrew language, it means the Garden of Crushing. que se chama o jardim da pressão, o jardim de It's a place that you crush the olives. é o lugar que você esmaga, o jardim do esmagar, de esmagar as azeitonas. If you come to Israel with us, you're going to see this Se place. você vier para Israel com a gente, você vai encontrar esse lugar. But let's read about it in Matthew 26, Vamos 36 through vamos olhar em 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se o rosto no chão e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: Pai, se for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou dormindo de novo, pois não conseguiriam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas palavras. Em seguida, voltou aos seus discípulos e lhe disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está pronto para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, meu traidor chegou. This is a very interesting scripture. Isso é uma palavra muito interessante. And it's connected to what Pastor Lisa taught last night with Elijah and Elisha. E está conectado com o que pastora Alissa ontem falou sobre Elias e Eliseu. Remember she told you Elijah knew he was going to die or he's going to be taken up to the Lembra que Lord? você falou que que a pastora Elisa falou que Elias ia morrer, ele ia ser levado para o Senhor, não ia morrer, ele ia ser levado pelo Senhor. And he told Elisha, he said, just stay here, just stay here. E ele falou para Eliseu: fique aqui, fique aqui. But Elisha wouldn't leave. Mas Eliseu não Elijah. saía de perto de Elias. He said, no, my soul won't leave you. E ele falou: a minha alma não te deixará. Because Elisha wanted the anointing. Porque Eliseu queria a unção. He wanted the mantle of leadership. Ele queria o manto da liderança. So now Yeshua is at the garden. Então Yeshua estava ali no jardim naquele momento. And he knew he was about to leave, to die. E ele sabia que ele estava a ponto de sair, de morrer. And he tells his disciples almost the same thing. E ele falou a mesma coisa com os discípulos dele. He says, stay here. Ele falou: fica aí, I'm going over there to e eu pray. vou lá para orar. Do you think the Lord really wanted them just to stay there? Você acha realmente que o Senhor queria que eles ficassem lá? No. Não. Because then he gets up
Porque e aí ele volta and he finds them sleeping. e acha eles dormindo. And he tells them, E fala de novo. what are you doing? O que vocês estão fazendo? Why aren't you watching and praying with me? Por que vocês não estão orando e vigiando junto comigo? He does this 3 times. E ele fala isso 3 vezes. What does he want his disciples to do? E o que ele queria que os discípulos dele fizessem? He said, if you watch and pray, Ele falou, se você orar e vigiar, you're not going to enter into the você temptation. não entrará em tentação. You're not going to lose this anointing. Você não perderá a unção. 3 times. 3 vezes. He tells the disciples, Ele falou aos discípulos, watch and pray. ora e vigia. He was at a place of crushing. Ele estava num lugar de pressão, I de already told you esmagar. before, if you want more anointing, there's going to be more crushing. Eu já falei isso antes, se você quiser mais unção, vai haver mais pressão. I believe the Lord was teaching his disciples a leadership lesson. E eu creio que ali naquele momento Jesus estava ensinando uma base de liderança para os He seus wanted them discípulos. to understand. Ele queria que eles entendessem. Sometimes as a leader, Muitas vezes como líder, there will be a crushing. haverá uma pressão, um esmagar. You see, the olives, As azeitonas, you can eat an olive, você pode comer uma but azeitona. if you pick an olive off a tree, Mas se você tirar uma azeitona de uma árvore, it's very bitter. é muito amarga. Because what olives are really best for Porque o que as azeitonas são realmente boas para fazer, they're really best for the oil that they produce. é muito boa para o óleo que se produz, o azeite que se produz. The olives can produce the anointing oil. Então as azeitonas elas produzem o óleo de ungir. The olives can produce the oil to light the lamps. E a azeitona produz o óleo para acender a lâmpada, But para there's gerar only luz para a lâmpada. one way to get oil from an olive. Mas só existe uma maneira de tirar o óleo da azeitona. You have to crush the olive. Você tem que amassar, pressionar ela. Now Paul says this when he tells the church about his life. E Paulo diz isso sobre a igreja quando ele fala sobre a vida dele. You remember he says, I was pressed. E você lembra que ele falou que ele foi pressionado, ele not foi crushed. esmagado, mas ele foi pressionado, mas não esmagado. I've been persecuted, Eu fui perseguido, but I've not been abandoned. mas não fui abandonado. Through everything, Através de tudo. it came to me so I could release the life of God. E isso aconteceu para que eu pudesse liberar a vida que há em mim. The more Paul was crushed, O mais que Paulo estava sendo pressionado, the better leader he became. ele se tornou um líder ainda melhor. I know there's not a lot of amens to that tonight, Eu acho que não tem muito amém aqui hoje essa noite. but I pra hope you isso. receive this tonight. Mas eu espero que você receba isso. Because for the anointing to flow, Para que a unção flua, there has to be a crushing. tem que haver uma pressão. But maybe you don't understand what the crushing is. Talvez você não entenda o que é essa pressão. It's not sickness, Não é doença, it's not poverty, não é pobreza, it's not problems with relationships. não é problema com relacionamentos. The crushing is the breaking of your will. E o amassar a pressão é quebrando o seu próprio desejo. So what did the Lord pray 3 times? Então por que Jesus orou 3 He vezes? said, Father, if it's your will, take the falou, cup from me. Porque se for a tua vontade, tira esse copo de mim, que passa esse cálice de mim. But if it's not your will, Mas se não for, he said, let your will e ele be falou assim, ó, done. que a sua vontade seja feita. And this is what the crushing is about. Isso que quer dizer a pressão, o It's- amassar. It's about your will dying. É o seu interesse, a sua própria vontade, o seu desejo morrer. Amen. Amém? I know you're tired tonight, Eu sei que vocês estão cansados essa noite. so I'm going to stop there. Então eu vou parar por aqui. I hope you receive this word. E eu espero que você tenha recebido essa noite. I believe the anointing is going to flow through every one of E you. eu creio que a unção vai fluir em cada um de vocês. Don't be afraid of the crushing. Não se preocupe, não tenha medo da pressão. Put your will on the altar Coloca o seu desejo, a sua vontade no altar. and say, Father, your kingdom come. E fala
Fala para Deus que o teu reino venha your will be e a tua done vontade seja feita over my life, sobre a minha vida, over Save the Nation, sobre a Save the Nation, over Brazil. sobre o Brasil. Amen. Amém. Love you. Love you. Hope you receive. Amém, amo. Espero que você tenha recebido essa noite. Amém? Você recebeu aí? Está pronto para ser amassado? Aleluia. É um tempo especial. Nós acreditamos muito naquilo que Deus está fazendo nesse lugar e através da sua vida. Como eu falei para vocês, muitas vezes nós vamos olhar para nós mesmos e não vamos ver capacidade. Mas quem nos capacita é o Espírito Santo, amém? Tá pronto? Deixa eu passar aqui uma diretriz para vocês. Amanhã, culto da noite, todos os líderes de célula, os que já estão e os que vão estar aqui no altar. E nós vamos orar, impor as mãos e enviar vocês para esse tempo. Eu creio muito nessa transferência de unção. E eu creio muito nesse esticar que Deus vai fazer na sua vida também, através das imposições de mão. Eu queria chamar a pastora Priscila. Cadê ela? Ela está organizando a grande festa. Boa noite. Estão animados? Chegou o grande dia, né? Estão animados? Amém. Vamos lá para a festa. Quem gosta de festa? A nossa festa amanhã vai começar desde lá de fora. Então, na verdade, quando for dando a hora do culto começar, vai ter pessoas lá fora já, com bolas das cores das redes. Ok? Quando a gente entrar, vai ter um arco de bola com as cores da rede também. E aqui dentro vai ter o culto normal, vai seguir o culto, a ministração. Quando o pastor Diego anunciar que vai chegar a hora do envio, vai ser uma grande festa. Então, essa hora vai ser a hora onde as bolas vão ser distribuídas, todo mundo com a bola para o alto. Nessa hora não tem cor de rede certa. Nós somos Save todos juntos, ok? Então, essa hora, não importa se eu sou da rede verde, estou com a bola vermelha. Somos uma família e um corpo, ok? Agora, eu vi em alguns grupos uma ideia bem legal, vou compartilhar com os demais. Do pessoal da rede vir com a blusa da rede, o verde, ou com o acessório da rede. Então, assim, eu já vi que alguns grupos já pediram. Então, é legal todo mundo falar a mesma língua. Então, coloque no seu grupo. Venha com a blusa da cor da rede. Ah, não tem blusa, um acessório, um brinco, um lenço, um sapato verde. Mas venha da cor da sua rede, ok? Então, quando o pastor Diego anunciar o envio, é muita animação. Nós somos os mais animados. Nós acreditamos nessa visão, amém? Então, nós vamos chegar aqui amanhã, desde lá de fora até aqui, bem animados, dizendo, oh, chegou o dia do envio. Vamos multiplicar. O que nós fizermos no culto do envio, chamarão novos líderes. Então, nós somos o exemplo, ok? Então, vamos juntos. Quando acabar o almoço amanhã, vamos começar o preparativo para a noite. Então, vamos fazer lá na grade as cores das redes. Vamos começar a preparar a recepção, arco de bola. Então, assim, amanhã contamos com a força máxima. A equipe toda. Ok? Posso contar com vocês? Vamos juntos? É a primeira multiplicação de muitas. Amém? Amém. Obrigado, gente. Amém? Vamos fazer diferente? O que vocês acham de vocês, desde a recepção até aqui dentro, vocês receberem as pessoas? Aí eu peço, eu sei que tem outras áreas aqui, tem líderes e voluntários de outras áreas, por exemplo, o Jefinha está ali, estacionamento. Coloca alguém no seu lugar e você está ali recebendo as pessoas que vão chegar. Não sei qual as outras áreas, mídia, não sei, transmissão, dança. Coloque alguém no seu lugar. Vai lá receber o pessoal para que venha, para que esteja. E eu falo para você, traz seu familiar, traz um parente, convida um amigo, um conhecido, um não crente, para a gente ministrar e ser um domingo explosivo na presença de Deus. Amém?
Eu creio que vai ser uma grande festa, eu creio que vai ser um grande dia. Nós estamos com expectativa. Eu tenho orado muito por esse tempo. E como o pastor Ken falou, a igreja está tomando proporções e não tem como nós levarmos sozinhos. Então, eu preciso dividir com você esse peso. E eu vou lembrar para você algo. Concentração de poder, concentração de demônios. Concentração de poder, concentração de demônios. Dividimos o poder, dividimos os demônios. Então, esteja em oração, coisas vão acontecer, o inimigo se levanta. Por exemplo, quero que até vocês que estejam orando. O Evandro, o menininho está no hospital, garganta inflamou, não sabe o que aconteceu. Então, vamos estar orando para esse dia, para esse tempo. E não só para isso, mas para tudo que vai acontecer. Amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar encerrando. Você foi abençoado essa noite? Lembrando, eu falei ontem, mas não falei hoje. Mês que vem nós vamos ter um treinamento. Segunda semana, Priscila? Dia 14, na parte da manhã, nós vamos estar fazendo esse treinamento para você, líder, participar, se envolver. Vagas são limitadas, então nós vamos estar juntos aqui, vai ser um café, e esse tempo de treinamento, mentoria, para liberar e impulsionar você. Amém? Posso orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Pai. Eu oro pela vida, pela casa de cada líder, Pai. Cada família, cada projeto, cada sonho, Pai. Cada um que aqui colocou o seu coração à disposição do Senhor para te servir, Pai. Que colocou seu coração à disposição para cumprir a sua obra, Pai. E eu creio, Pai, num tempo que eles vão viver de expansão, de crescimento, Pai. Não só isso, Deus, mas também creio salvação na sua casa, salvação nos seus familiares, salvação naqueles que estão perto de você. Eu creio e profetizo sobre você a melhor estação da sua vida, a melhor estação da sua casa, a melhor estação da sua família, sonhos e projetos de Deus vindo para você, e esse tempo de prosperidade em todas as áreas. O shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vai em paz. Deus abençoe você.